Trazendo um problema clássico também em SQL, sobre uma base de controle de estoque neste vídeo, a gente tem uma situação que é muito comum, que é fazer join entre múltiplas tabelas. Nesse caso, eu tenho que identificar no problema se existe alguma necessidade de subconsulta, se existe alguma necessidade de agrupamento, de resumo de dados. Interpretando esse problema, basicamente o que me pede aqui é para mostrar as movimentações, ou seja, é uma listagem, é uma consulta que vai me retornar um conjunto de movimentações de estoque a partir de uma tabela principal, que é MoveEst. Eu costumo dizer sempre que o primeiro passo para a gente entender um problema e resolvê-lo com SQL é tentar identificar qual a tabela base, de qual tabela principal os dados vêm, e depois, a partir desta tabela, eu faço o join com as demais tabelas. Nesse caso, pela amplitude dos dados que é solicitado mostrar, por exemplo, dados da movimentação de estoque, data hora, dados do produto, dados do grupo do produto que estão associados aqui, pede também dados da classificação fiscal do produto, que é uma outra tabela que está aqui, pede dados, por exemplo, do funcionário responsável pela movimentação, que está nesta outra tabela associada à movimentação aqui, pede também qual é o departamento deste mesmo funcionário e a cidade deste mesmo funcionário. Essa consulta acaba gerando uma necessidade de join entre múltiplas tabelas. Não há necessidade de um join externo, porque em nenhum momento cita que a tabela tal, produto, ou essa ou aquela tabela, mesmo que não tenha a movimentação, tenha que aparecer por completo. Não. É a partir da movimentação que está associada às demais tabelas que eu quero mostrar os dados. Tá? Então, o MoveEst é uma tabela essencial, depois eu coloco aqui produto, grupo de produto, classificação, operação, e aqui eu faço todas as igualdades para fazer o join. Então, por exemplo, entre MoveEst e produto, eu tenho que igualar o código do produto, entre produto e grupo, eu tenho que igualar o código do grupo, entre produto e classificação, aqui eu tenho a igualdade do código da classificação, a mesma coisa entre a movimentação de estoque e a operação, entre movimentação de estoque e funcionário, lembrando que aqui o nome do atributo da chave estrangeira é diferente da chave primária, não há nenhum problema quanto a isso. Normalmente se usa nomes iguais por uma questão de modelagem, mas eu posso usar nomes diferentes. Além disso aqui, eu também faço o join do funcionário com o departamento e com a cidade. Eu costumo utilizar, como vários exemplos que eu construo, apelidos para as tabelas, uma letra ou duas letras. Isso não é algo obrigatório, é possível utilizar ou não, mas às vezes poupa um pouco de tamanho da consulta e é mais fácil se referir numa tabela por um apelido. No final aqui eu tenho ainda o filtro que traz apenas os registros com quantidade de movimentação maior do que 40 e custo unitário maior do que 5. Além disso, é solicitado para que seja ordenada pela data da movimentação, natureza e descrição do produto. Então, se a gente executar este exemplo aqui, nós teremos aqui os registros ordenados por data. Tá? Então, começa na data de 13, 14 de abril aqui, nesses dados que a gente tem nessa base. Para complementar esse exemplo, eu vou apresentar aqui o mesmo problema resolvido com joins no modelo inner join, na cláusula from. No caso de usar este tipo de join aqui, quem se sentir mais à vontade, vai ter que escrever uma consulta colocando os joins em sequência. Lembrando sempre que um join, seja ele inner, left, tá, o tipo de join que eu utilizar, ele é sempre uma junção entre duas relações. Então eu faço um join de MoveEst com produto, a cláusula on diz qual é a condição que faz esse join, tá, que é a igualdade desses campos. Na sequência eu faço um novo join com uma outra relação. O que esse primeiro join produz? Ele produz uma relação que é a combinação dos registros das duas tabelas. Esta relação será usada no próximo join com o grupo de produto. E assim sucessivamente, a cada join, eu pego uma relação resultante da junção anterior, do join anterior, e faço um novo join. Tá? E aí, no final das contas, aqui eu vou ter um join completo entre todas essas tabelas. As condições de filtro aqui de quantidade e custo unitário eu posso manter no where, e o restante da consulta basicamente traz as mesmas informações, apenas muda o modelo usado para se fazer join. Isso aqui mostra claramente que eu tenho como escrever consultas SQL com códigos diferentes, de maneiras diferentes, mas equivalentes, ou seja, elas produzem o mesmo resultado e resolvem o mesmo problema.